Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por o Senhor ter nos trago aqui nesta noite, ó Pai, adoração ao Senhor, Deus. Obrigado, meu Pai, pela motivação do Teu Espírito Santo em nossa vida, que nos levanta, que nos cativa, que nos fortalece a estarmos de pé. Obrigado, Deus. Senhor Deus, nos ajude a cada vez mais entregar mais de nós, da nossa vida, em Teu, Pai, em Tua presença, Deus Santo, porque nós reconhecemos que nada somos e somos dependentes do Senhor, Deus da glória. Sabemos que se não fosse da vontade do Senhor, nós não estaríamos nem respirando esse ar aqui na noite desse dia, Deus. Mas aprove ao Senhor mais um dia de misericórdia e de graça sobre a nossa vida, de perdão, de favor, de restauração do nosso ser. Senhor Deus, como foi cantado aqui nesta noite, ó Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos transformando de dentro para fora, que o Senhor continue nos lapidando de dentro para fora, Pai, porque nós queremos viver uma vida de agrado ao Senhor, Deus da glória. Por isso, Senhor Deus, a Tua palavra que é libertadora, a Tua palavra que é transformadora, meu Pai, esta palavra que será pregoada nesta noite, meu Pai, possa achar morada em nosso coração, meu Pai, que possa penetrar, meu Pai, com a espada afiada de 2 gumes, meu Pai, até divisão de alma e espírito aqui nesta noite, meu Pai. Porque o Senhor que está apto para discernir essas coisas, Deus da glória, o Senhor que tem poder, meu Pai, para discernir a nossa vida, ó Pai. Ó Pai, age, meu Pai, em cada vida aqui nesta noite, ó Deus da glória. Seu Deus, vai de encontro a cada anseio, ó Deus da glória, a cada angústia, ó Pai, aquilo que os seus filhos têm clamado diante do Senhor. Seu Deus, que o Senhor possa continuar dando resposta, Deus da glória, que o Senhor possa continuar falando conosco como o Senhor já tem falado aqui nesta noite, Deus da glória. Continue, meu Pai, palestrando com o Teu povo como o Senhor já tem palestrado aqui nesta noite, Deus Santo. Nós estamos em Tuas mãos, ó Pai. Nós estamos aqui, meu Pai, como uma terra seca, sedente, meu Pai, sedente, meu Pai, pelo Teu molhar, pelo Teu regar, pelo derramar, Senhor Deus, das Tuas águas purificadoras sobre a nossa vida aqui nesta noite, Deus da glória. Por isso eu peço ao Senhor, meu Pai, usa a Tua serva, a missionária Márcia, meu Pai. Usa, meu Pai, toma a Tua filha em Tuas mãos neste momento, Deus. Dirija toda a palavra, meu Pai, toda a condução pela Sagrada Escritura, Deus Santo. Fale, continue falando e continue sempre falando com a Tua igreja. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E que as palmas louvem ao Senhor. Saúde, amada igreja, na gloriosa paz do Senhor. Amém. Aleluia, irmãos, eu não sou pregadora, a gente fala, né, da palavra do Senhor, porque é uma coisa que mudou nossas vidas, é uma coisa que aquece nossos corações e a gente quer isso para os nossos, amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Jonas, capítulo 2. Aleluia, Deus da glória. Deus, aleluia. Deus santo. Louvado seja o Senhor. Todos acharam? Amém. Vamos lendo. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Amém? Amém. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim.
para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aleluia. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. O 3, só a parte A. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Amém? Podemos sentar. Aleluia. Essa passagem, né, ela é muito conhecida. Jonas, né? Deus mandou Jonas ir até Nínive, pregar contra Nínive. Não era pregar para ela, a palavra é pregar uma pregação contra Nínive, porque a maldade de Nínive já estava cheirando mal, né? Nas narinas do Senhor. E Jonas, né? Ele sabia como era a cidade. Aquela cidade ela era muito violenta, né? Era uma cidade grande, uma das maiores, né, da época. E Jonas sabia. Ele sabia também que se o povo, né, se arrependesse, Deus tinha um coração misericordioso e poderia salvar aquela cidade. E ele não queria salvação para aquela cidade. Jonas era um profeta, né, que falava as coisas que o Senhor mandava, mas ele tinha no coração ódio contra aquela cidade, né? Então ele não queria que aquele povo se salvasse. Ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Se ele fosse lá e pregasse, Deus poderia salvar a cidade, mas ele não queria aquilo. Então o que ele fez? Ele pegou, Deus mandou, né, ele ir para Nínive, ele foi ao contrário, para Tarsis. Ele pegou, ele pegou a condução, né, o navio, para poder ir para Tarsis. E dentro desse navio, né, Deus fez um operar e jogou ele na água e dentro do ventre de uma baleia. E lá, irmãos, dentro desse ventre dessa baleia, ele começou a refletir. Ele sentiu, né, o chegar da morte ali e ele começou a refletir. Só que a oração dele foi uma oração de agradecimento. Ele estava no ventre da baleia, prestes a morrer, já era para ter morrido, né, naquela altura, que a oração dele já foi no final, e ele percebeu que ele não morreu, que Deus estava dando uma segunda chance a ele, Deus estava guardando ele dentro de um ventre de um peixe. Então ele começou a falar com o Senhor, ele começou a fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Olha que maravilha, irmãos, porque Deus olha isso, Deus olha o que a gente faz perante as adversidades da nossa vida. Ele começa a olhar e ver quais atitudes que nós temos diante das adversidades. Porque Deus, quando Ele mandou Jonas fazer algo, Ele tinha um propósito na vida de Jonas e na vida dos ninivitas. Ele não tinha um propósito só na vida de um. Ele tinha um propósito na vida dos dois e iria usar um para poder atingir o outro alvo, né? Então ele deu a oportunidade a Jonas de se arrepender. E ele começou a orar. Ele começou a falar: Senhor, me socorre, né? Não me socorre, não. Ele começou a agradecer pelo socorro, que ele estava lá dentro do ventre. Começou a falar, né, que cercaram ele, a morte cercou ele. E ele estava lá, vivo, dentro do ventre do peixe. Ô irmãos, conta das vezes. Só que, para ele estar ali, ele fez por onde está ali. Esse é o mais interessante. Ele conseguiu olhar e ver qual a atitude que foi dele, qual a atitude que ele tomou para estar dentro do ventre da baleia. Por quê? Porque Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro. Ele queria ficar na boemia da vida, na facilidade de só falar, né? A época dele não era uma época tão ruim e ele queria ficar naquela parte. Aí quando Deus falou, ó, vai lá e fala para Nínive, é igual quando fala
e faz o que eu quero. Vai lá, fala para o bandido, né? Para aquele que você acha que não tem mais solução. Vai lá. Aí a gente não quer. Aí o que a gente fala para o Senhor? Senhor, isso daí é muito pesado. Passa para outra pessoa. Fulano está do meu lado, fulano ora mais, fulano está mais preparado. Não é assim que a gente fala? Eu não estou preparado, não. Como me deu vontade hoje, foi ontem que João falou comigo, né? O pastor Giovanni, foi ontem, né? Foi ontem à noite. Eu falei, Senhor, eu parei de dizer, ai Jesus, eu não. Se o Senhor está me mandando ir, eu vou. Mas olha, eu tenho medo, Pai, porque eu não sou boa em palavras. A gente não é boa em palavras, eu não consigo me fazer entender. Só que aí, Deus começa a falar conosco, ó. Mas não é você que vai falar, sou eu que vou falar através da sua boca. E é assim conosco. Deus manda a gente fazer algo, Deus manda a gente falar dele para alguém. Às vezes é uma pessoa que está do nosso lado, no ponto de ônibus. Às vezes, né, é um parente nosso que está numa vida toda bagunçada. E a gente se limita a fazer isso. Às vezes é dentro da nossa própria casa. A gente se limita a falar de Deus. E Deus está mandando, então Ele pega e bota a gente no ventre de um peixe. Será qual está sendo o nosso ventre do peixe hoje? Porque Jonas sentiu ali a aflição de estar, né, ali imprensado. Aí ele começou a falar com o Senhor e voltou. Ele fez um voto ao Senhor ali dentro do ventre do peixe. Falou para o Senhor, se o Senhor retirasse ele dali, que ele ia lá e ia pregar para os ninivitas. Povo ruim, povo violento, povo que fazia muita maldade. Na guerra eles ganhavam e cortavam a cabeça e colocavam na frente para todo mundo ver das pessoas que eles tinham ganhado. Faziam sacrifício com crianças, matavam crianças, sacrificavam aos deuses, muitas coisas. Se a gente for entrar agora, aqui, né, nem daria tempo. E Naum está, no livro de Naum está, como era a cidade de Nínive. E ele falou, eu não quero que esse povo se salve. E quantas vezes esse pré-julgamento acontece com a gente? A gente pega e começa a falar de fulano e ciclano. Ah, fulano e ciclano não tem jeito não. Eu vou jogar pérola aos porcos. Aí usa logo uma palavra que tem na Bíblia. Antes mesmo de falar, né, de tentar, de orar, porque a gente ora, já começa a querer usar outra parte da Bíblia. Porque a Bíblia, muitos usam para poder falar da palavra de Deus, muitos usam para se justificar. Porque tem palavras aqui que a gente vai usar para justificar. Eu não vou dar pérolas do porco, fulano não tem jeito. Ou ciclano não tem jeito. Será que você já usou a principal arma que Deus dá a gente? Que Deus permite a gente usar? O joelho? Será que você já orou por alguém? É muito fácil a gente orar pela nossa família. É fácil, né? Orar pelos filhos. Na maioria das vezes é fácil. E orar para uma pessoa que está lá fora, jogada as traças, que está com a vida toda perdida, é mais fácil a gente fazer um julgamento. Fulano não tem jeito não, não é assim, seu irmão Zé? Não é assim? Fulano não tem jeito não, aquilo ali e a gente não, nem orar, às vezes pelo fulano a gente não ora, mas já estamos falando. Aí Deus vai e manda Jonas. A pessoa, se mandasse você hoje, ó, fulano que te machucou, que te humilhou, que te pisou, você vai lá e vai orar por ele. E não vai orar daqui não, porque Deus não faz as coisas pra gente fácil não. Não se engana não, Deus vai mandar você orar para alguém que é seu inimigo e você vai ficar no escanteiozinho orando escondido não. Tantas vezes ele manda ir lá, vai lá, ora lá. Aí você pega, quer ir para o outro lado, vai ir ao contrário. Ó, muitas das vezes Deus usa, né, as pessoas da igreja, o profeta, o pastor, né, a palavra, na palavra ou profecia, tanto faz, Deus usa assim. E aí começa a falar assim, ó, o pastor está sem visão. Aquele profeta ali, ele não está sendo usado por Deus, não sabe, porque acho que ele te confrontou. Quando aquilo confronta a gente começa a dizer que fulano não tem unção de Deus, ou que o pastor está fora de visão, ou que não é com você não. Agora tem uma coisa, eu aprendi, quando a gente está dentro da casa do
Senhor, que vem uma palavra, falando a palavra, não é para quem não veio no culto, não. É para você que Deus te deu oportunidade hoje. É para mim que Deus deu oportunidade de eu estar aqui. Aleluia, Deus. Porque, irmãos, a gente poderia estar dentro das nossas casas. A gente poderia estar no conforto, né? Vendo televisão, jantando, né? Mais cedo. A gente poderia. Mas Deus pega, nos incomoda. E fala com a gente: ó, meu servo, eu quero você lá na casa do Senhor. Aí você acha que é por quê? Você acha que é só para você sentar nesse banco aí e falar: ai, Senhor, eu só quero receber de ti. Tá muito bom, eu estou escutando. Tá me alimentando, tá? Só que Deus manda o vaso encher e se transbordar. Glória a Deus, aleluia. A gente quer se encher, a gente quer se sentir bem. A gente quer que o vazio da nossa alma se tape, ele é vazio ali, é o que Deus tapa. Tá, mas Ele te enche e quer que você transborde. Aleluia, Deus. Aí eu vou falar bem claro, né? Deus está mandando a gente falar, tem que falar. Eu tenho esboço aqui, mas vamos falar como Deus quer mandar. Aí a gente pega e quer guardar pra gente. Aí o que acontece? O vaso, quando fica emporcado, fica quietinho, começa a esfriar. Eita! Começa a esfriar. Daqui a pouco não quer mais vir para a casa do Senhor, porque achou que aquela palavra está dura demais, porque não consegue ser confrontado pela palavra. E olha, hoje foi o dia inteiro Deus falando a palavra. Eu em casa estudando, confronto, é a palavra. No círculo de oração lá na igreja, é a palavra que transforma, que liberta. Senhor, obrigado, Pai. O Senhor está falando comigo. É a palavra. Deus quer que a gente ouça a palavra dele e siga, obedeça a palavra dele. Porque ele fala assim: ó, chega de tanto sacrifício. É sacrifício de tolo sairmos das nossas casas, querer sentarmos na cadeira e só receber. Ó, quero encher. Aí vai ficando gordo. E daqui a pouquinho não tem mais para nada. Porque nem assim a gente vai engordando. Mas sabe de quê? Não quer se transbordar. Não quer falar para o outro que Deus fez na tua vida. Olha lá atrás, Jonas começou a olhar lá para trás, ele começou a ver os erros dele. Senhor, eu te desobedeci, meu Pai. Eu queria ir ao contrário, porque Nínive era uma cidade horrível, violenta. Mas Tarsis não. Para onde ele pegou e queria ir, era fácil lá. Lá estava uma cidade próspera, cheia da grana. Ele queria o contrário. E a gente faz isso, a gente começa a ir ao contrário. Aí Deus pega, começa a balançar nossas estruturas. E aí, você aguenta Deus balançar suas estruturas? Você aguenta começar as coisas a sair do lugar? Quando você começa a olhar em volta, e o que está acontecendo, meu Deus, com fulano, com ciclano? Só que Deus vai fazer algo para poder mexer com você. Porque se tu está aí só sentado, querendo ficar quietinho, né? Deus vai começar a mexer. Primeiro ele mexe contigo, você não liga muito, né? Aí começa a mexer em volta. Aí é que dói. Quando mexe com um filho, quando mexe com uma mãe, com um pai, ou com um irmão muito querido. E aí? Só que Deus tem as estratégias dele. Porque se tu não quiser ir de um jeito, tu vai de outro. Se tu não quiser falar do amor dele de um jeito, tu vai falar de outro. É assim que Deus faz. Quando eu retornei para a casa do Senhor, eu tinha falado, eu sou filha de pastor, né? Então eu já cresci ali dentro ali, nos meus 15 anos eu desviei e só voltei bem depois. Aí pegou, a gente estava indo na igreja, foi até no aniversário que a gente começou a caminhar de novo, eu Cristina e meu marido. E a gente falava, um dia eu volto. Tá, e Deus está ouvindo aquilo, tá, não volta não, né? Tá, peraí. Aí começa a acontecer coisas, começa a perder pessoas que eu amo. Perdi primeiro minha mãe, depois perdi meu pai. Aí quando perdeu a mãe e o pai, a coisa pegou já, né? Começou a ficar muito dolorido. Perdi sobrinhos, mas quando mexeu na mãe e no pai, meu Deus, como é que vai ser, pai? A gente está frágil. Mesmo assim, a gente está ali quietinho.
Aí Deus, mas não. A panela de pressão explode com minhas 2 filhas e as 2 filhas de Cristina em volta da mesa, num lugar pequenininho. A panela de pressão explodiu e quase me leva as crianças. E era para estar minha irmã Cristina na boca do fogão. Eu estava com 7 dias de resguardo da Marcele. E o inimigo queria começar a agir dentro da minha casa. E sabe como? Deus permite. Deus permite, irmãos. Não quer se mexer, não. Não quer voltar para o meu caminho, não. Não quer fazer o que eu estou mandando, não. Porque Ele sabe o que Ele quer de mim. Ele sabe quantas pessoas eu posso alcançar. Quer dizer, que Ele pode alcançar através da minha boca. Deus sabe as pessoas que eu vou alcançar. Então não adianta, Ele não admite que a gente fique lá do jeito que a gente quer. Aí não teve jeito. Nós tivemos que voltar, sem vontade nenhuma. Eu e Cristina não tínhamos vontade nenhuma de voltar para o caminho do Senhor. Apenas fomos na igreja, pedimos ao pastor para ir na nossa casa, ele mandou o grupo ir. E o grupo falou, adianta do que eu falar para vocês de Deus? O que a gente tinha para falar já falamos. Agora é com vocês ainda sabem se vocês voltam ou não. Eu olhei para a Cristina e chamei ela, minha filha, nós estamos no mesmo barco. Se você voltar, eu volto. Se você voltar, eu não vou voltar, não. Agora, ó, a nossa casa está na nossa responsabilidade o que aconteceu. E a gente pegou, ajoelhando os pés do Senhor e voltamos rapidinho. Só que não foi para sentar no banco e ficar, não. Aleluia. Tem alguns aqui, né, que eram da 14, né? Em pouco tempo que a gente voltou para o caminho do Senhor, o pastor já começou, ó, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Falta o quê para endireitar a vida? Aí eu não estava casada no papel, vamos casar e vamos fazer. E graças a Deus até hoje eu estou trabalhando para o Senhor. Falhas nós temos. Falhas temos muito. Erramos na caminhada, né? Muitas das vezes, né, o irmão Zé? O irmão Zé tem uma experiência aqui enorme. A gente erra, mas aí a gente vai para o joelho. A gente não vai pensar em retroceder, não, irmãos. Porque se a gente pensar em retroceder, a gente cai no ventre da baleia. É assim. Se a gente quer ficar parado ou retroceder, a gente vai para o ventre da baleia. Aí Deus fala assim, ó, não quer fazer o que eu mando, não. Não quer, não. Então tá, fica aí no ventre da baleia. Imagina o que é o ventre da baleia, você começando a ficar sem oxigênio. Você já pensou? Aquele oxigênio indo embora aos poucos. É assim as lutas da nossa vida. Parece que tem horas que a gente vai sucumbir aquilo dali. Tem hora que a gente pensa que a gente não vai conseguir fazer mais nada. Agora Deus está falando, não é de hoje, ó. Ó, não é de hoje. Meu filho, faça o que eu quero. Eu tenho vidas para ser alcançadas através da sua voz. Vidas que vai se arrepender através das minhas palavras na tua boca. Você tem que dar um exemplo na tua família. Sabia que essa responsabilidade é nossa? Sabia? O exemplo que a gente dá para os outros é o exemplo. Porque também se tu se converte e vai lá falar para a tua família que Deus salva, que Deus cura e Deus liberta, ele vai falar para você assim, olha, você está liberto, meu filho? Você faz isso ainda, você faz aquilo. E aí? É assim. Aí o nosso exemplo, muitos vão voltar para a casa do Senhor com o teu exemplo. E muitas das vezes você está atrapalhando outros, ainda tem isso ainda. Porque quando tu vai para casa do Senhor, começa a fazer o que você bem entende. E está lá todo dia, ó, eu sou crente, mas vai lá na família e dá um exemplo ruim. Aí sabe o que fulano e ciclano faz? Eu nunca vou ser crente igual aquele ali. Aí, ó, além de você estar carregando o teu fardo, tu vai carregar o fardo do teu irmão também. Porque Jonas, quando ele estava no barco, né, o vento revolta, eu creio que todos os irmãos sabem, né, da história de Jonas. Ele dentro do navio, querendo fugir, deitadinho ali, sossegado, que ele foi lá para baixo, deitou. Estava lá o vento lá, ó, querendo levar todo mundo, e aquele vento levantando o navio, querendo afundar o navio. Aí foi onde eles pensaram, o que está acontecendo? Irmão, por causa de um. Às vezes é a família inteira
que vai perecer. Por causa de um que foi teimoso, que foi covarde, que foi desobediente e não se arrepende. Porque a chave para Jonas conseguir sair do ventre foi ele se arrepender, irmãos. Não tem outra chave, não. Ele teve que orar ao Senhor, se arrepender, votar e cumprir o voto. Quantas das vezes a gente vota ao Senhor e daqui a pouco você esquece de tudo? Mas aí quando está na tribulação começa. Senhor, o que está acontecendo? Ué, vai lá, se reexamina. Vai lá, vê se você está correto com o Senhor. Você falou muitas das vezes, numa hora de aflição, você falou: Senhor, eu vou pregar a tua palavra, eu vou fazer conforme o Senhor quer, né? Eu vou andar conforme o Senhor quer. Aí quando chegou na primeira folga, você esqueceu tudo. Você esqueceu tudo. Aí pega, na hora de uma aflição, na hora do peito da baleia, você pega e diz que não sabe o que aconteceu. Eu mereço isso. Irmãos, a gente tem a capacidade de perguntar ao Senhor se a gente merece. Se a gente merece. Olha para trás. Olha para trás. Você acha o quê? Que os nossos pecados, né, não vão ter consequências? As nossas atitudes erradas não vão ter consequências? Tem. Vai depender muito do seu joelho. Vai depender muito da sua conversão ao Senhor, para você poder conseguir passar por aquilo ali, para você sair do ventre do grande peixe. Oh glória, aleluia. Jonas conseguiu sair, né, do ventre do grande peixe, foi lá, pregou na cidade de Nínive. Irmãos, e o que aconteceu? Toda a cidade foi salva. Toda. Vocês têm noção do que é toda a cidade de Nínive? Ela era grande, irmãos. Era uma das maiores cidades. Foi toda. Não foi só um ou dois, não. Foi toda a cidade. O rei soube, né, foi levado até o rei, que a cidade de Nínive iria ser destruída em 40 dias. Deus deu até o prazo. E ele resolveu fazer um jejum. Colocou todo mundo no jejum. Colocou todo mundo, rasgou as roupas e se vestiu de saco de cinza. E houve um arrependimento geral. Já pensou hoje, quando a gente consegue alcançar uma vida, a gente fica assim: Senhor, muito obrigado, Pai. Uma vida se salvou através da minha boca. Só que o que Ele tem para você é uma cidade inteira. É uma cidade inteira. A gente pensa pequeno. A gente pensa pouquinho, mas Deus não. Deus, Ele pensa grande para a gente. Outrora, como que a gente ia pensar que o pastor Gilvan, a irmã Juliane ia estar aqui numa igreja, eu não sei quantos membros tem aqui, né? Falando do nome do Senhor, Gilvan sendo o responsável por várias almas para poder, né, estar levando para o Senhor, que Ele é o responsável, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o anjo que o Senhor colocou. Quem imaginaria? Você imaginava, pastor Gilvan? Lá na 14, quando a gente estava lá no comecinho, você imaginava? Não. Agora, para isso, ele teve que fazer o quê? Obedecer ao Senhor. E foi fácil? Não. Então, por que a gente, na dificuldade, quer parar? Justamente quando a gente tem que buscar cada vez mais, né? A gente vai e desanima. Ah, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, eu estou numa dificuldade financeira, eu estou numa dificuldade, então eu vou parar. Aí é onde a gente era. Porque aí, se você tinha que percorrer 10 milhas, depois daquilo ali que você fez, você vai percorrer mais 20. Aleluia. Mais 20. O preço ali que você tem que pagar vai ser o dobro, o triplo às vezes. Por quê? Porque você desistiu na primeira instância. Sendo que até na justiça, na instância, fala de justiça. Até a justiça tem, né, a terceira instância. Quem coloca um processo na justiça, às vezes não ganha na primeira, então vai para a segunda, para a terceira, não é isso?
E aí a pessoa não pode desistir. Se ela desistir, ela vai ser um derrotado. Ela tem que esperar a decisão no final. E muitas das vezes a gente não espera a decisão de Deus no final. A gente quer parar no meio. A gente quer parar por qualquer coisinha. Ou então, vem uma coisa melhor, a gente quer a coisa melhor. Eu já trabalhei tanto para Deus, né? Agora eu vou relaxar um pouquinho, vou viver minha vida, né? Vou desfrutar do que o Senhor deu. Ainda tem isso? Vai desfrutar do que o Senhor deu, mas não para a glória dele. Oh Pai do céu, aleluia. Oh glória. Só que Deus é maravilhoso, que Ele alerta a gente. Não adianta dizer que não alerta, não. Porque Deus vem alertando. Deus vem falando, faça conforme eu quero, eu estou voltando. E só vou voltar quando tiver o Evangelho pregado nos 4 cantos da terra. Só que para esse Evangelho ser pregado, depende de mim e de você. Aí a gente fica, não, vou ficar no meu comodismo. Vou fazer o que eu bem entendo, irmãos. A coisa com Deus não é assim, não. Não pense em você que você pode fazer o que você bem entende, não. Não, com Deus não. Aleluia, Deus. Cada um tem um segredo com o Senhor. Cada um tem um negócio com o Senhor. Será que você já descobriu qual é o seu negócio com o Senhor? Às vezes Deus não permite ir a certos lugares, pisar em certos lugares, lidar com certas coisas, e a gente está teimando e está fazendo. A gente está teimando e está fazendo. Aí a gente fica indo toda hora para o ventre do peixe. E ficamos perguntando: o que será que eu fiz para merecer isso? Só que Deus está mandando uma coisa e você está fazendo outra. Você não está mergulhando. Porque Deus fala que a gente tem que mergulhar. Cada vez mais. Deu um mergulhinho, pegou nos pés, volta. Pegou na canela, volta. É inteiro. Deus quer a gente inteiro. E a gente quer se doar pela metade. E Deus tem isso para nós. Alcançar uma cidade inteira. Alcançar o país inteiro. Alcançar o mundo inteiro. Porque Ele falou que vai voltar assim. Já pensou? A gente ficar nessa terra, coisas acontecendo cada vez piores, porque é isso que está acontecendo. Está cada vez pior. Amanhã vai ser pior do que hoje. E aí Deus fala: não, meus filhos não estão se mexendo, então eu vou deixar a tribulação chegar até eles. É complicado. Mas Jonas, ele conseguiu, né? Ele conseguiu ouvir ao Senhor. Ele ouviu, ele conseguiu se converter ali dentro. Ele não estava convertido ainda, ele se converteu ali dentro. Sabe por quê? Ali Deus derramou amor no coração dele. Porque vocês acham que sem amor ele ia lá pregar para aquele pessoal? Ia não. E não se engana não. Quando a gente não consegue orar pelos outros, quando a gente não consegue levar a palavra para os outros, é porque a gente está sem o amor de Deus no nosso coração. E Ele fala que é para a gente primeiro amar a Ele e depois ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí, se esse amor de Deus falta nos nossos corações, nós estamos vindo para a casa do Senhor em vão. Nós estamos deixando de ficar no nosso sofazinho em vão. Por quê? Porque nós não damos a abertura do amor de Deus entrar. Ele precisou ir para o ventre do peixe para poder deixar Deus derramar o amor no coração dele e ele ir lá pregar para os ninivitas, para poder eles se salvarem. Ele não gostou? No final ele não gostou muito não. Ele ficou triste perante a bobeira, né? Ficou mal lá. E Deus pegou e falou para ele: você tem mais dó de uma bobeira do que o do meu povo? A gente é ingrato. Deus faz. Já pensou? Uma cidade inteira se converter porque você pregou, né? E Deus falou através de você. Como é que a gente ia ficar? A gente ia ficar alegres, não é assim? E Jonas, ele teve uma hora que ele ficou triste porque Deus salvou a cidade. Né? Mas cada parte da nossa vida com Deus é uma coisa. Agora, não quero morrer dentro do ventre do peixe, não. Não queira, não.
porque deve ser terrível, e perdendo o oxigênio. E na nossa vida, se a gente não se encher de Deus e não transbordar para os outros, a gente fica assim, perdendo o oxigênio. Amém? Eu espero que Deus fale mais no coração dos irmãos e receba essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.